a decisão é tua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, ouvintes da Rádio Alvorada, telespectadores, nós estamos chegando no ponto final do tempo pascal, isto é, um tempo em que celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ele nasceu para cumprir esta obra, para fazer da nossa humanidade um lugar onde se vê e se sente com o coração e com a inteligência a obra que Deus quis realizar enviando o seu Filho, reconstruir a nossa humanidade. E a nossa humanidade não é, com certeza, simplesmente este corpo que tem, graças à obra de Cristo, como vocação de ressuscitar num corpo novo como o de Jesus, onde não existe mais dor, não existe mais morte, não existem mais limites. A festa que conclui todo este tempo da Quaresma e do tempo pascal é esta que nós chamamos de Pentecostes. Duas palavras gregas, significa 50 dias. 50 dias depois da ressurreição, se cumpre uma promessa que Jesus fez aos seus apóstolos antes de subir ao céu, depois de 40 dias. Nós celebramos esta festa da Ascensão de Jesus no domingo passado, mas na liturgia seriam 40 dias, seriam 2 quintas-feiras atrás, 10 dias antes de Pentecostes. Mas por motivo da civilização moderna, que não querem festas que diminuem o lucro do trabalho, das oficinas, das fábricas, então a igreja aceitou de empurrar esta festa da Ascensão ao domingo antes de Pentecostes. Nós fizemos não mais 9 dias antes de Pentecostes, mas 7 dias, e aqui no Brasil rezamos pela unidade dos cristãos. Uma unidade queremos ver que é o grande sinal que a festa de Pentecostes vai trazer para nós. Precisamos ser ajudados pela palavra de Deus, por esta liturgia. Seria depois os cantos magníficos da missa de Pentecostes, que depois, sendo que cada um na sua língua teve que inventar os cantos, muitos acertaram. Aqui no Brasil temos cantos belíssimos, traduzidos do latim, do gregoriano, que são bonitos, outros que não chegam na altura, mas, de qualquer forma, vamos mergulhar nesta festa através da liturgia, porque sem esta festa nós não teríamos a igreja. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, e realizais agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Não vou me demorar a comentar esta oração, porque levaria meia hora, então, mas fiquem aí, que beleza, né? Santificai a vossa igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai ao mundo os dons do Espírito Santo. No mundo inteiro, não somente no povo de Israel, não somente sobre os 12 apóstolos, os galileus, não somente para a história de Israel do Antigo Testamento, mas sobre todos os povos. E realizais agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operaste no início da pregação. E lá vamos nós, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes,
Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando, não são todos eles galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Alguém diz assim: nós também temos gente que fala em línguas, mas muitos dizem: eu não entendo nada daquilo que estão falando. Aqui é o contrário. Os nossos apóstolos receberam o dom do Espírito Santo e começaram a falavam a língua que eles tinham aprendido com Jesus. A língua do amor ao destino do outro, à vida do outro. Falando que Jesus veio não para condenar, mas para salvar. Uma linguagem que hoje, depois de 2000 anos, ainda acontece. Porque quem é discípulo de Cristo, e todos nós batizados somos isso, discípulos e missionários, batizados e missionários, batizados e discípulos, não batizados e já sei tudo, não. Batizados, nós que fomos batizados, seja na água e no Espírito Santo, e seja quando fomos confirmados no sacramento da crisma, e depois os padres que sempre quando celebram impõem as mãos: mandai o vosso Espírito sobre este pão e este vinho que se torne o corpo e sangue de Cristo. Pelo Espírito Santo eu te absolvo dos teus pecados. Então, o Espírito Santo é o grande dom que Deus fez à humanidade para todos nós, através deste dom do Espírito Santo, entrarmos na vida de Cristo. Cristo veio e nos salvou com o seu amor. Então, Pentecostes é a vitória do amor sobre a desunião. Existe uma lista mais ou menos parecida como esta lá no livro do Gênesis, quando os homens construíram uma cidade, uma torre alta para dizer: vamos chegar até o céu e não precisamos mais de Deus. Enquanto eles construíam esta torre, diz a Bíblia lá que Deus desceu e confundiu as línguas. É claro que é uma maneira de falar, é que quando os homens se juntam para ter o poder, não se entendem mais, e brigam um com o outro. Então, as línguas se dividiam, e se fala língua diferente para que cada um seja dono do seu pedaço. Pentecostes é que os que vêm de tantas línguas diferentes, encontrando os primeiros cristãos, os apóstolos, os discípulos, percebiam que aí tinha algo que tinha tudo a ver com eles. Então não era mais importante ser medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Capadócia, da Judéia, esses aqui eram galileus, eles eram da Judéia, do Egito, da Líbia, prosélitos, enfim, todos aqueles que ele podia imaginar de diversidade,
na festa de Pentecostes, no início da igreja, que se torna missionária, existe esta beleza de entender na própria língua. Então não falava línguas estranhas, línguas que todo mundo entendia. E nós missionários sabemos muito bem disso, porque quando eu cheguei 42 anos atrás aqui no Brasil, só tinha falado a minha língua, que era a língua assim, como se fosse Saterema-Ué. Quando eu fui na sala de aula, tive que aprender uma língua que todos lá na Itália falavam. Nós temos centenas de dialetos, o meu, bergamasco, milanês, os de Milão, Vêneto, enfim, cada um tem o seu dialeto, mas para nos entender falamos italiano. Depois se estuda francês, inglês. Quando cheguei aqui comecei a estudar a língua brasileira, nem português, a língua brasileira. Aprendi com as crianças na escola lá em Brasília, 2 meses. Então a gente aprende uma outra língua e se ganha um povo inteiro, milhões de pessoas com que eu posso falar aqui, na Guiné-Bissau, lá no Moçambique, lá no Angola, lá no Portugal, mesmo que lá é um sotaque diferente. Mas esta é a língua do amor, é a língua de partilhar o que de mais precioso nós recebemos. O encontro com Cristo e o Espírito Santo nos ajuda a dizer que Ele não é um cara que viveu, morreu e deixou para nós o abacaxi para descascar. Não, Ele ressuscitou, Ele está conosco. O Salmo: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Seu Espírito Santo desce em todos os lugares do mundo, como diz esta festa de Pentecostes, onde tem uma comunidade que se reúne, onde tem o padre que celebra, onde tem o bispo que celebra. Esta é a festa do nascimento da igreja. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus e gregos, escravos e livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Festa de Pentecostes. Povos de todas as línguas e raças, e até de religiões diferentes. Mas quando ouvem falar de Jesus, todo mundo se enamora. Menos os que defendem o próprio poder. O homem que domina sua mulher não permite a mulher de ser cristã. A mulher que domina o seu homem não permite o homem de ser cristão. O chefe da aldeia ou da nação que domina todo mundo não permite que a igreja fale da liberdade dos filhos de Deus. Então, esta igreja que nasce no dia de Pentecostes irá ver estes 12 apóstolos reunidos com Maria, irá ver um por um morrer como mártires estes que falavam de Jesus, que transmitiam a todos o amor que Jesus tinha trazido, comunicavam a todos o Evangelho, não como uma teoria, mas como uma experiência que eles fizeram e que faziam quando acreditavam. Como vocês podem entender, a festa de Pentecostes nos surpreende porque não precisou criar escolas, universidades, usinas, mecanismos, organizar, não. O que surpreendeu aqueles homens e mulheres que escutavam os apóstolos falar era de entender o que eles estavam dizendo.
Falava de uma pessoa que tinha sido morta e que tinha ressuscitado e que só fez o bem. Que ela veio somente para reunir os dispersos filhos de Deus. E lá as pessoas escutavam isso, cada um na sua própria língua. Então, veja bem, não é nada de exótico, nada de esquisito. Não é que as pessoas começam a falar em línguas e de repente todo mundo já sabe falar. Todos os missionários têm que aprender, amando o povo onde vão, a língua deles. E então tem missionários que aprendem a falar japonês, chinês, tailandês, indiano, com todas as línguas diferentes da Índia, brasileiro com todos os sotaques aqui do Amazonas, gaúchos ou nordestino, e assim para frente. Cada um de nós mergulhando na realidade, falamos a língua daquele povo por amor àquele povo, para comunicar a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, permitindo às pessoas de fazer parte da igreja. No Evangelho iremos aprofundar esta na nossa segunda parte. É tua, a decisão é tua. Antes do Evangelho eu tenho uma sequência belíssima, um canto. Espírito de Deus envia dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, e o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Estes dons do Espírito Santo nesta sequência belíssima, que nós também, traduzido em português, e na música muito bonita que alguém soube compor. Por séculos cantamos em latim, mas aproveitem esta música nova com esta tradução que ajuda muito a entender o que veio fazer o Espírito Santo. Que transformação extraordinária. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. É a palavra da salvação. Estamos no capítulo 20 do Evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas falam-se da ressurreição, mas não falam do dom do Espírito Santo dado para perdoar os pecados. No dia depois, primeiro dia da semana, depois do sábado, porque até Jesus era guardado o dia de sábado. E Jesus, no dia depois, no primeiro dia, em língua latina, Senhor se diz Dominus. Então, o dia do Senhor é domingo. Então, ele ressuscita lá, porque criou um mundo novo. E ressuscitou para perdoar, não para dizer: vocês me traíram, vocês me abandonaram, você, Pedro, me jurou que não me conhecia, e você não veio acusar ninguém. João coloca
este dom do Espírito Santo para perdoar os pecados logo no primeiro dia da semana, no dia que nós celebramos 50 dias atrás, a Páscoa. Porque ele entendeu que Jesus ressuscitou para doar o seu Espírito. Porém, ao longo dos 40 dias, Jesus percebeu que os apóstolos ainda, no momento dele voltar ao Pai, ficaram tristes. Ele disse, não, é melhor que eu volte ao Pai, porque vocês estão falando de mim coisas, e vocês precisam do Espírito Santo para não falar uma parte daquilo que eu ensinei. Uma parte da verdade, na língua grega se diz heresia. O que é uma heresia? É uma parte da verdade. Eu digo, Jesus é verdadeiramente homem. Pronto, acabou. É uma parte da verdade. Jesus é o Filho de Deus. Não, Jesus é o verdadeiro homem. Acabou. É uma heresia. Ou, não, Jesus é Filho de Deus. Ele fingiu de ser homem. Outra heresia. Não, é verdadeiramente Filho de Deus, mas não é. Ele fingiu de ser homem, porque depois ele fingiu de morrer. Não. Então, uma parte da verdade chama-se heresia. Jesus veio para entregar a verdade toda, que é Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas os discípulos, entre eles, queriam saber quem era o maior, se ia organizar, antes de subir ao Pai, o reino de Deus, quem era o chefe, o vice, o tesoureiro, o defensor. Não. Jesus disse, é bom que eu volte para eu, o Pai, mandar para vocês o Espírito Santo. E eis então a chegada de Pentecostes, onde os 12, junto com Maria, recebem este Espírito que dá início ao pontapé da grande missão da igreja. Mas aqui, o evangelista João ainda coloca não somente o dom do Espírito Santo para perdoar os pecados, mas também diz assim, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Eis aqui, Jesus tem consciência que é o Pai que o enviou. E ele ressuscitando diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas vos envio para não condenar os homens, mas para perdoá-los, como eu fiz. Não vão condenando as pessoas. Falem do Evangelho, como diz o Papa Francisco, Evangelii Gaudium, alegria, Gaudium, a alegria do Evangelho. E o que é o Evangelho? É a presença de Jesus. Eu estou vivo. Olha aqui, mostrou as suas chagas, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Então falem de mim, que sou vivo. O Papa Francisco ainda, quando fez um encontro com os jovens, escreveu uma carta para eles. Christus vive, Cristo está vivo. E quando nós iniciamos a missa, o Senhor esteja convosco, e o povo responde, Ele está no meio de nós. Onde 2 ou 3 estão reunidos, eu estarei com eles. Então, eles estavam lá no cenáculo, receberam o dom do Espírito Santo. Mas aqui, o evangelista João antecipa, no dia da Páscoa, este dom e a tarefa de ir evangelizar. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Vocês podem entender, meus amigos, meus irmãos, a Pentecostes é algo que nos permite de olhar ao mundo e reconhecer em todas as pessoas a obra do Espírito Santo. Porque nós iremos, até nós missionários, nós estamos vendo que o Espírito Santo chegou primeiro do que nós nas pessoas. É Ele que entra, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou. Então quem entra quando as portas estão fechadas é o Espírito Santo. Tem países, o próprio Império Romano era fechado ao Evangelho. Os imperadores perseguiam os cristãos, matavam eles.
mataram centenas e milhares de cristãos, mataram Pedro, mataram Paulo. Então vejam bem, no mundo moderno há lugares onde os cristãos são mortos. Não somente nós católicos, mas também nossos irmãos evangélicos, porque as pessoas não querem que seja conhecido o Evangelho. Não querem que se saiba disso, porque isso aqui, esta é a beleza de Pentecostes. A possibilidade de reunir toda esta riqueza da presença dos filhos de Deus, de culturas diferentes, de dons diferentes. Cada povo tem os seus dons e colocar tudo em comum. Não ter medo do encontro com outro povo, o encontro com o outro. O homem de não ter medo da mulher, e a mulher não ter medo do homem. Só que o machista cria o medo nas mulheres. E o feminismo cria o medo dos homens. Os meninos que são explorados pelos adultos têm medo dos adultos. Este medo, não tenhais medo. Jesus veio a reunir, o Espírito veio a fazer esta obra grandiosa, a fazer da humanidade um lugar onde se vê a beleza de Deus, e a beleza de Deus se vê nos santos. Nos santos. Homens e mulheres, crianças, adolescentes, adultos, velhos, padres, bispos, casais, santos. Esta é a obra magnífica do Espírito Santo. Não vamos deixar que esta festa termine. Cada dia vamos pedir que aconteça em nós o que aconteceu em Maria. Maria estava em casa, o Espírito Santo desceu sobre ela. E o anjo disse: Deus te escolheu para ser a mãe do seu filho. Eu não sou casada, ainda não fui viver com o meu futuro esposo. Deus vai fazer isso, o Espírito Santo vai descer sobre ti. E o Espírito Santo e o sim de Maria nos deram Jesus. A igreja, que olha para Maria, através do Espírito Santo, gera em todos nós Jesus. Então, quanto mais a igreja se espalha, é mais Jesus está presente em todos os lugares. Não com os padres, não com os bispos, não com o Papa. Sim, está também conosco, mas está espalhado no dia a dia, nas famílias, nas escolas, nas fábricas, no comércio, no esporte, na arte. E vamos deixar que o Espírito, que é Espírito de sabedoria, de inteligência, de ciência, de piedade, de temor de Deus, nos guie à plenitude da vida, à alegria que ninguém poderá nos roubar. E nos dê coragem para vivermos a nossa missão dentro neste mundo. Seja quantos dias tenhamos ainda para viver, quantos meses, quantos anos, nem o Covid nos assusta, porque queremos dar a vida para Ele. A todos o meu abraço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E termina aqui o nosso tempo pascal. Começaremos amanhã com o tempo comum, que é um tempo belíssimo de todos os dias, sempre guiados pelo Espírito. A decisão é tua.